Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez, começando nossa atividade, refletir um pouco sobre espiritualidade na formação humana. É sempre bom a gente poder parar um tempinho que seja para poder pensar, né, nas coisas da vida, na nossa vida, e o quanto que, que a espiritualidade se faz presente e às vezes a gente nem percebe, né? Muito boa noite para todo mundo. Mais uma vez aqui no Centro Espírita Francisco de Assis, aqui em Varginha. E a provocação de hoje é trazendo aí um pouquinho do comentário do Anderson Mazeu, da sexta-feira passada, né, no que a gente estava discutindo nossa primeira conversa aqui, e ele fala da necessidade, né, da humanidade se reconectar com Deus. Eu fiquei pensando nisso ao longo da semana. Será que nós estamos carentes de Deus? Você que está aí agora, você está se sentindo carente de Deus? Em que momento a gente sente falta de Deus? E em que momento que a gente percebe que Ele existe? Ou em que momento que a gente não tem nem ciência de que nós temos falta de Deus na nossa vida? Eu estou fazendo essas perguntas porque foram coisas que vieram no meu pensamento ao longo da semana nesse aspecto. E se, por um acaso, nós estamos carentes de Deus, nós estamos falando de evolução espiritual, nós estamos falando de desenvolvimento, né? Como é que a gente sabe se a gente está se aproximando ou não de Deus? Quando a gente começa a observar aí algumas relações humanas, especificamente ontem, eu estava vendo uma reportagem à noite a respeito de um caso, né, da menina que foi violentada sexualmente, né, desde os 6 anos de idade, e aos 10 estava grávida, e aí gerou uma grande polêmica sobre se essa menina deveria ou não abortar, etc. Ela acabou passando por um procedimento de aborto. Querendo ou não, a gente, de alguma forma, alguém permitiu e alguém escolheu uma decisão de não dar oportunidade à vinda de um espírito, ou mesmo, às vezes isso poderia estar planejado como uma prova, um teste, e eu não sei se a gente foi aprovado ou não. E aí? Será que as pessoas estão carentes de Deus? Será que a nossa evolução está nos dando a oportunidade de tomar decisões mais sábias? E eu fiquei pensando muito nisso, sabe? E como é que o Espiritismo nos dá luzes ou nos orienta a respeito, né, dessa nossa reconexão com Deus? Há de se entender que religião ela vem da formação, né, de religare ou de religar, né? Então, religião tem a ver com religar, religar, ligar novamente, se conectar novamente, né? Então, se é se conectar novamente ou se religar, já que religião é esse processo de conexão, então a religião ele é um processo de conectar nós a alguma coisa, de conectar a gente a Deus. Esse processo de
manter essa conexão, manter essa ligação, é o que nós chamamos, né, damos o nome de religião. E o caminho que nós fazemos isso, a forma que nós fazemos isso, são aí as possíveis religiões, né? Cada um vai escolher um caminho, uma forma de criar essa conexão, né? Mas se é de religar, é porque em algum momento nós estivemos ligados e nós nos desligamos. E será que nós nos desligamos de Deus e por isso estamos carentes? Ou será que essa carência, assim como eu tenho carência de algumas pessoas, tenho carência de estar presente com algumas pessoas, é porque eu não estou presente com essas pessoas. É porque essas pessoas estão afastadas, ou eu me afastei dessas pessoas e por isso eu tenho carência. Estou vendo aqui o Alberto. Boa noite, Alberto. E aí, na sua opinião, Alberto? Você está carente de Deus? Você se sente carente de Deus? Você sente a necessidade de se reconectar com Deus? Enfim, quando a gente vai estudar o Espiritismo, e a gente vai ver, né, quando a gente começa a estudar um pouco da doutrina, a explicação da origem, né, nós todos somos criados através de um sopro divino, de uma energia divina de Deus, emanada de Deus, que a gente classificou, né, dentro do Espiritismo, essa energia, esse sopro divino, como sendo o fluido cósmico universal, né? O Alberto está colocando que sempre, né, a necessidade de se reconectar com Deus. Eu também, viu, Alberto? Estamos junto nessa, tá? Então, voltando. Então, nós todos tivemos uma origem de Deus, saiu de Deus um fluido cósmico universal, um sopro, uma energia que emanou de Deus. E essa energia que emanou de Deus, em determinado momento, ela deu origem, tá, a uma inteligência, porém uma inteligência em estado zerado, né? Uma inteligência em estado em potencial. Tá? E à medida que essa inteligência zerada, ou essa inteligência em estado potencial, ela vai, ao longo do caminho da história, né, ela vai criando as suas experiências, ela vai aglutinando essas experiências e vai formando a base do nosso conhecimento. Mas Deus continua lá. Tá lá? Deus continua lá. E ele soprou essa energia, e à medida que a gente vai tendo experiências, essas experiências vão gerando em nós um determinado tipo de vibração, um determinado tipo de comportamento, um determinado tipo de energia que fortalece essa comunicação com a origem, tá? E aí todas as vezes que nós temos determinadas escolhas, que essas escolhas fazem sentido com essa origem, Deus, é como se nós vibrássemos na mesma frequência, no mesmo tipo de vibração de Deus. E aí, à medida que a gente vibra nessa mesma frequência, é como se a gente tivesse essa conexão mais forte. Tá? Então, é uma frequência. Então, se eu consigo vibrar nessa mesma frequência, se as minhas escolhas me fazem vibrar nessa mesma frequência, se as minhas atitudes, os meus comportamentos me fazem vibrar nessa mesma frequência, isso faz com que essa minha frequência seja mais parecida com essa frequência suprema, divina, a qual nós chamamos de Deus. E como essas frequências são mais parecidas, a nossa com a de Deus, isso nos dá a sensação de estarmos mais conectados com Deus, de estarmos mais próximos a Deus. E quando a gente faz alguma coisa, ou quando nós tomamos decisões divergentes e gera uma energia numa frequência diferente dessa, a sensação que nós temos é que nós não estamos conectados. É como se
a estação de Deus fosse 105,8 MHz, e nós estamos no nosso radinho em 97,8 MHz. São frequências diferentes. Então eu não consigo captar a onda de Deus. Ou então ela chega para mim muito fraquinha, muito fraquinha, muito fraquinha. Mas aí, como que eu faço para saber se isso está acontecendo? Para que eu não fique carente de Deus, para que eu me reconecte com Deus. Né? Como a nossa origem toda foi criada através desse fluido cósmico universal, não só a nossa, mas de toda a constituição do universo, tá? Existe uma norma, existe uma regra, existe uma lógica para que esse sistema, esse ecossistema, esse universo, seja ele físico, material, espiritual, energético, mas todo esse contexto, essa obra divina, ela gira em função de algumas normas, em função de algumas diretrizes, das quais nós damos o nome, dentro do Espiritismo, de leis naturais. Quem tiver curiosidade, busca aí as leis naturais. E a pergunta que Kardec fez aos espíritos mais elevados na codificação da doutrina, ele pergunta: e aonde vive, aonde mora essa norma? E a resposta dos espíritos foi simples: na sua consciência. Ou seja, naquele momento zero, aonde nós fomos criados através dessa energia originada de Deus, ou seja, dentro de nós existe o DNA de Deus, tá? Justamente com esse DNA existe a propriedade dessa constituição desse universo. Existe a lógica desse universo em nossa consciência. Então, desde o momento zero, nós já sabemos, já temos lá gravadas na nossa consciência a ordem de funcionamento da vida como um todo. E cada vez que nós tomamos alguma decisão, cada vez que nós, porventura, temos um comportamento que não faz sentido a essas normas, o nosso sistema ele vibra numa frequência diferente do todo e é como se a gente se desconectasse, é como se a gente se isolasse, é como se a gente se afastasse. Então, observem, por que que as pessoas falam que quando a gente coloca a cabeça no travesseiro é o nosso momento de saber se a gente está bem, em paz ou não? Porque na hora que a gente se acalma, a hora que a gente tira todos os filtros e as coisas que acontecem ao nosso redor e estamos nós simplesmente reunidos com nós mesmos, com a nossa consciência, ela fala e ela às vezes grita com a gente a respeito se aquela escolha, aquela atitude foi correta ou não. E esse grito, e essa fala, e esse sopro que vem da nossa consciência, muitas vezes a gente sente no nosso coração, e às vezes a gente sente até na barriga. Até dá um mal-estar na nossa barriga, parece que fica ruim. Algum de vocês que está aqui, Alberto, Carlos, Elisete, Maria Lúcia, Tati, e todos vocês que estão assistindo, vocês já passaram por isso alguma vez? Eu passei várias vezes. De achar que tinha feito um negócio super bacana, ótimo, e chegou à noite aquilo ali parece que não estava legal, tinha alguma coisa estranha. Quando eu estava com a minha cabeça no travesseiro, eu mesmo e minha consciência. Porque muitas vezes tomei a decisão olhando simplesmente para o meu umbigo, para o meu ego, para a minha vontade. E aí, quando a gente toma a decisão olhando para o meu ego, para o meu umbigo, para a minha vontade, isso vai contra as leis naturais. E quando vai contra as leis naturais, o meu organismo, o meu ecossistema, o meu espírito como um todo, ele vibra numa frequência que não é a frequência da natureza, do normal. E aí eu sinto que tem algo esquisito. É como se fosse alguma coisa aqui atrás da orelha que fala assim, foi ótimo, mas não foi bem assim. Ou então é aquela alegria efêmera que é vazia.
E aí, todas as vezes que a gente está sentindo isso, por mais que possa ter pessoas batendo palmas para a gente, ou que a gente esteja gozando de um sucesso, ou de uma felicidade, porque a gente realizou um desejo, a gente sente carência de Deus. Carência porque, na verdade, eu estou numa frequência muito distante da frequência de Deus. Isso não quer dizer que a gente não possa conquistar coisas. Isso não quer dizer que a gente não possa ter sucesso. Muito pelo contrário. É importante a gente evoluir, é importante a gente se desenvolver. Mas desde que isso vá ao encontro de Deus. Não quer dizer que eu tenha que colocar tudo, mas eu preciso fazer isso de uma maneira sustentável. E eu preciso respeitar essas leis naturais que estão na minha consciência. E se aí, porventura, as minhas decisões do dia a dia vão contra as leis naturais, eu tenho essa carência. Eu tenho essa ausência de espírito. Eu tenho esse olhar vago no meio da multidão que me perco e que as coisas não fazem sentido muitas vezes na minha vida. E aí, certamente, a não compreensão dessas coisas nos fazem tomar decisões absurdas na nossa vida, sem sentido, sem pés nem cabeça. Nos fazem conectar com coisas que, enfim, né? Ô, Tati, que bacana que você está falando, principalmente antes de ser mãe. A maternidade e a paternidade nos traz um senso de responsabilidade para com a vida fantástica, né? Eu, quando era mais novo, antes de ser pai, eu tinha um dilema, viu, gente? Eu falava que era assim, ó, se morrer em terra, tava nem aí. Era só meu umbigo, meu nariz, né? Aquela inconsequência adolescente, juvenil, achando que era dono de tudo, que eu podia fazer qualquer coisa, que não só tinha que responder para mim mesmo. Quantas e quantas decisões equivocadas eu tomei quando eu não tinha o senso de responsabilidade para com a vida. Né? Eu tinha o dilema, gente, vamos embora, vamos viver a vida, se morrer em terra, vamos embora. E assim como você, Tati, o senso de responsabilidade da vida veio quando eu virei pai, quando eu comecei a aprender a ser pai. Quando pela primeira vez eu olhei para o meu filho, me lembro assim, foi uma mudança fantástica na minha vida. E eu peguei a primeira vez ele nos braços, eu olhei e falei, gente, eu sou responsável agora por uma vida. Esse meu dilema não pode mais ser assim se morrer em terra. E eu vejo meu filho, às vezes, hoje, tendo atitudes tão próximas às que eu tive lá atrás, quando eu tinha a idade dele, quando eu era só eu no mundo. E eu olho para ele e falo assim, eu me enxergo nele, muitas vezes. E o quanto que essa falta de consciência me fez estar tão distante, né, de Deus. Não naquela coisa de ter que ter uma metodologia, de ter um sistema, de ter aquela coisa de, um dia na semana eu tenho que me dedicar a Deus. Não, não é isso. Eu falo de estar conectado com Deus, de olhar para a vida e perceber o quanto que Deus está presente na vida. E aí, quando a gente começa a perceber o quanto que Deus está presente em cada dia, em cada momento, é a hora que nós estamos conscientes, nós estamos alertas. E todas as vezes que nós estamos percebendo a presença de Deus no nosso dia a dia, isso quer dizer que provavelmente a gente está vibrando em algo parecido com essa vibração divina. Porque a gente começa a se comunicar. E a gente começa a perceber, e já que nós somos feitos do fluido cósmico universal, que saiu do sopro divino, isso quer dizer que dentro de nós tem DNA de Deus. Isso quer dizer que essa vibração é nossa, como nós somos filhos de Deus, nós temos o DNA de Deus.
E dentro da nossa consciência tem os princípios, as normas de Deus. E todas as vezes que a gente começa a ter consciência disso, que a gente está alerta sobre isso, isso faz com que tudo ao nosso redor passe a ter uma dimensão diferente. E assim como você, viu, Tati? Eu tive a mesma sensação que você. Eu passei a entender um monte de coisas. Agora, passar a entender ou compreender é um primeiro passo. É um primeiro passo para que a gente se enxergue. Mas o que nós precisamos, então, a partir desse momento, fazer para evoluir, para dar o próximo passo? Porque a hora que nós temos consciência das coisas, aquilo que antes nos era permitido errar, agora não mais o é. Porque a gente sabe que é errado. E aí, à medida que a gente amplia o nosso conhecimento e a nossa consciência das coisas, amplia-se também a nossa responsabilidade para conosco e para com todos ao nosso redor e para com tudo ao nosso redor. E já que, tá, a nossa base de conhecimento, as nossas experiências, as nossas vivências ficam todas armazenadas na nossa consciência, a qual está 100% conectada ao nosso espírito imortal, a nossa vida ela começa a estar um caminho diferente. E aí é muito importante isso, porque a hora que a gente desperta, e isso é muito importante, a partir do momento que a gente desperta que a vida ela habita o espírito e não o corpo e não a matéria, isso faz com que a nossa percepção das relações elas sejam muito maiores do que apenas essa vivência. E já que a vida habita o espírito, precisamos ter uma via de mão dupla. Tanto na consciência espiritual, quanto nas experiências nesta encarnação, para que eu vá aprimorando a minha experiência espiritual, para que eu possa evoluir numa frequência, num caminho que me deixe cada vez mais próximo dessa frequência divina. E aí, talvez seja uma das grandes reflexões do dia, do nosso dia, da nossa vida. Como que está o nosso espírito na nossa formação humana? O quanto que a gente trabalha essa nossa consciência espiritual de quem nós somos, para onde nós vamos, na nossa formação humana. Porque assim como eu e a Tati, que deu depoimento aqui, teve uma transformação a partir do momento que a gente se tornou responsável por uma outra vida, a gente passou a enxergar a vida com outros olhos. Esse espírito que hoje habita neste corpo, esse espírito que hoje tem esse pensamento e essa mente, e essa identidade e essa personalidade, que nesse caso hoje é o Evans, eu preciso ter essa consciência disso na minha formação humana, para que a experiência que eu tenha nesta formação humana consiga aprimorar esta minha consciência e faça com que eu evolua, faça com que eu perceba a minha responsabilidade, não somente nessa existência, mas em toda a história espiritual. E saber que as decisões que eu tomo agora, elas vão ter reflexos ao longo da minha vida futura. Porque o futuro que eu desejo amanhã, ele é resultado da escolha que eu faço hoje. Então, se eu tenho uma consciência e uma espiritualidade mais elevada, que vibra numa frequência mais elevada, isso me faz ter uma consciência mais aprimorada, e isso me faz com que as minhas decisões
sejam decisões mais sustentáveis, sejam decisões que façam sentido dentro de uma norma, de uma diretriz de todo o universo, dentro de uma lei maior, chamada de lei natural ou lei divina. E isso faz com que o meu desenvolvimento e a minha formação seja melhor. Então, faz-se necessário que na minha formação enquanto homem, tão importante eu entender das coisas da matéria, das coisas do dia a dia, tão importante quanto isso, faz também importante eu entender das coisas da espiritualidade. Não importa se o caminho que você escolheu, caminho de se reconectar com o seu Deus, é o caminho da religião A, da religião B, da religião C, não importa. Escolha o caminho que melhor convier. E se reconecte com Deus. Se religue com Deus. Vibre nessa direção de Deus. E eu tenho certeza que, independente de qual seja a religião ou o caminho que você escolher, você vai estar vibrando numa frequência do bem, do amor, do respeito ao próximo. Pensem nisso, porque eu acredito que nós não estamos carentes de Deus. Nós estamos carentes da gente mesmo. Nós estamos carentes da nossa essência. Nós estamos carentes de escutar a nossa consciência e perceber ela ecoando no nosso coração. A partir do momento que nós estivermos mais conscientes e estivermos escutando o nosso coração vibrando no amor, na caridade, as nossas escolhas serão mais sustentáveis, serão mais estruturadas, tá? E a nossa formação, o nosso caminhar será mais edificante. Gostaria de agradecer esse momento que eu tive aqui com vocês, rapidinho, fazendo essa reflexão, agradecer a todos os presentes aqui, e fica uma provocação para todos vocês, Alberto, Carlos, Elisete, Maria Lúcia, Tati, e agora o Fernando, que entrou por último. Coloquem aqui embaixo nesse vídeo, e se você está vendo esse vídeo agora, coloca aqui embaixo, tá? Qual que é, tá, as reflexões, né, da espiritualidade da nossa formação humana? O que você tem vontade de descobrir na nossa formação? Eu me comprometo a estudar, a pensar alguma coisa ao longo da semana, e na próxima sexta-feira a gente vai estar aqui ao vivo no canal do Cefacis, tá? Mais um dia aqui com vocês, durante 20 minutinhos, trocando essa informação rápida, tá? Quero agradecer muito. É isso mesmo, Fernando. Estamos carentes de nós, né? Da nossa humanidade, né? É isso mesmo, tá bom? Gente, um grande beijo para vocês. Obrigado por estar aqui conosco. Compartilhem, comentem, deixem suas sugestões, por favor. Serão sempre bem-vindas, tá? E a gente se vê na próxima sexta-feira, às 8 horas da noite. Um grande beijo para vocês, uma boa semana, tá? E que a gente possa caminhar nas luzes, nas bênçãos daquele que sempre nos ama de profunda paixão. Grande abraço. Até mais, gente.